O senhor também está perdido? Perguntou a menina ao executivo solitário no aeroporto. O que ele fez a seguir mudou tudo. O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, ecoava com o caos dos viajantes da época natalícia. Era 24 de dezembro e cada terminal estava apinhado de passageiros ansiosos por chegar a casa para o Natal. O altifalante chiava a cada poucos minutos, anunciando atrasos e mudanças de porta com uma voz monótona, mal audível por entre a multidão. As pessoas corriam de um lado para o outro, arrastando malas, fazendo malabarismos com copos de café e verificando os seus telemóveis. João Fernandes permanecia imóvel no meio do barulho, ocupando um assento perto de uma grande janela, escondido num canto mais tranquilo do terminal 1, longe da agitação do átrio principal. Lá fora, os aviões estavam parados e os flocos de neve artificial da decoração de Natal dançavam nas montras das lojas. Um aviso de atraso piscava no ecrã sobre a sua porta. Voo 431 até segunda ordem. João não reagiu. O seu sobretudo de lã preto estava pendurado sobre as costas da sua cadeira. Uma pasta de couro descansava ao lado dos seus sapatos de pele polidos e ao seu lado, incongruentemente, encontrava-se um pequeno ursinho de peluche gasto. O urso não combinava com o homem. João era a imagem do controlo, fato feito à medida, relógio de prata, corte de cabelo impecável. Mas o ursinho de peluche era claramente velho. A sua costura tinha se soltado numa orelha e um dos seus olhos de botão estava ligeiramente descentrado. Ele segurava-o suavemente, não como um executivo a agarrar-se a um objeto sem sentido, mas como um pai a lembrar-se de uma filha. Era um presente de aniversário, um que nunca chegou até ela. A sua expressão permanecia ilegível, mas os seus olhos cansados, escuros, distantes, contavam uma história diferente. Não estavam fixos em nada em particular, nem nos ecrãs, nem nas pessoas, apenas noutro lugar. Talvez há 5 anos, talvez mais longe. De repente, sentiu um puxão na manga. João piscou, sobressaltado, virou-se. Diante dele estava uma menina pequena, não maior que 5 anos. As suas bochechas estavam rosadas pelo ar condicionado gelado. Os seus caracóis castanhos macios saíam debaixo de um gorro de malha em forma de gato. Apertava uma pequena mochila contra o peito com o fecho ligeiramente aberto, deixando ver a borda de um livro de histórias no seu interior. Inclinou a cabeça e perguntou com seriedade: "O senhor também está perdido? Eu posso ajudá-lo a encontrar a sua mãe." João ficou imóvel. De todas as palavras de todas as pessoas, essa pequena voz, tão inocente, tão segura, atravessou claramente as suas muralhas cuidadosamente construídas. Abriu a boca para dizer: "Não estou perdido." Mas as palavras nunca saíram. Olhou para os seus olhos grandes, redondos, cheios de luz. Não havia medo neles, apenas bondade, algo corajoso e algo que ele não via há muito tempo. Fé. Então, em vez disso, perguntou suavemente: "Tu estás perdida?" A menina assentiu, mas o seu sorriso não vacilou. "A minha mãe estava aqui, mas depois eu vi a loja de doces e quando me virei, ela já não estava. Mas está tudo bem, estou à procura dela. Quer vir comigo?" João hesitou. Toda a lógica lhe dizia que era filha de outra pessoa. Alguém provavelmente já mais estava a procurar. Deveria alertar a equipa do aeroporto, chamar a segurança, seguir o protocolo, mas não se moveu. Essa menina, essa pequena estranha, tinha invadido o seu silêncio e trazido algo à superfície, algo que ele acreditava ter enterrado para sempre. Levantou-se lentamente, erguendo-se sobre ela, mas ela não recuou. Simplesmente estendeu a sua mão coberta por uma luva rosa. Ele olhou para a sua mão, depois para o urso na cadeira, depois de novo para ela e assentiu. "Vamos encontrá-la juntos." Ela sorriu como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. "Que bom." Deslizou a sua mão na dele com total confiança e começou a levá-lo para longe da janela. Caminharam passando por controlos de segurança, zonas de restauração e lojas de recordações.
Ele não disse nada. Simplesmente seguiu o seu passo constante. Os seus pequenos dedos envolveram-se ao redor dos dele. Falava enquanto avançavam sobre chupa-chupas e como a sua mãe sempre cantava músicas quando tinha medo. João escutou. Escutou de verdade pela primeira vez em muito tempo. Algumas pessoas olharam para eles ao passar. Alguns sorriram. Outros pararam para os olhar 2 vezes. Um homem alto, de fato preto, caminhando de mãos dadas com uma menina pequena de gorro de gato. Para o mundo, pareciam pai e filha, mas para João era algo completamente distinto. Pela primeira vez em anos, não pensava em reuniões nem em prazos. Não estava mergulhado na dor. Não estava a esconder-se do Natal. Estava a caminhar, a avançar. E a cada passo, o eco da voz de uma menina de momentos antes repetia-se suavemente na sua mente. O Senhor também está perdido? Talvez sim, mas agora talvez não tanto. Capítulo 2. O terminal estendia-se infinitamente, brilhando sob luzes artificiais. João caminhava junto a Sofia, a sua pequena mão envolvida firmemente ao redor dos seus dedos. Apesar da multidão que o cercava, ela caminhava com determinação, a cabeça erguida. Vamos verificar a loja de doces primeiro, sugeriu Sofia, puxando o seu braço. Foi lá que eu vi as gomas. A mãe não gosta muito de açúcar, mas deixa-me comer as vermelhas. Passaram por um grupo de lojas, cada uma cheia de decorações de Natal e viajantes de última hora. João seguiu o passo de Sofia, observando como ela saltitava de uma montra para outra, examinando cada rosto. Ela tem o cabelo loiro como o sol, explicou Sofia, e usa óculos quando escreve. Está a te escrever uma história sobre uma tartaruga que aprende a voar. João levantou uma sobrancelha. Uma tartaruga que voa? Sofia assentiu com orgulho. A mãe diz que tudo é possível nas histórias. Ele quase riu, mas não com deboche. Foi apanhado de surpresa por essa calorosa sensação silenciosa no peito. E todas as noites ela canta para mim, acrescentou Sofia, balançando a sua pequena mochila. Mesmo quando está cansada. Percorreram a zona de restauração. Depois, deram uma olhada na área de jogos do aeroporto. Não havia rastro de Clara. João ajoelhou-se ao lado de Sofia. Ainda sem sorte, ela olhou ao redor com os lábios franzidos, pensativa. Talvez ela também esteja à minha procura e a gente está a desencontrar-se uma da outra. Talvez, disse ele suavemente. Um funcionário do aeroporto que passava parou, franzindo ligeiramente o sobrolho para a dupla. Com licença, senhor. É sua filha? João hesitou. Teria sido fácil dizer que não, mas então Sofia olhou para ele com os olhos bem abertos e cheios de confiança. Sim, disse ele suavemente. Só estamos a tentar encontrar a mãe dela. O funcionário assentiu educadamente. Consulte no balcão de informações. Se ainda não o fez, podem ter recebido um aviso de desaparecimento. Faremos isso, respondeu João. Enquanto continuavam a caminhar, Sofia cantarolava baixinho. Ele reconheceu a melodia. Noite Feliz. A sua versão estava desafinada, mas era doce, exatamente como a de uma criança. Não tens medo? Perguntou de repente. Sofia abanou a cabeça. Na verdade, não. A mãe sempre diz que se estás perdida, sê gentil. A magia vai encontrar-te. João olhou para ela. Magia. Aham, disse ela sorrindo. Magia do Natal. Eu sei que vamos encontrá-la. Eu acredito nisso. Houve uma pausa. Então, como se as palavras viessem de uma parte esquecida dele, João respondeu. Talvez eu também. E pela primeira vez em anos, quase falava a sério. Capítulo 3. A estação de segurança era um borrão de movimento e tensão silenciosa. Clara estava em pé no balcão, com os dedos agarrados à alça da sua mala. O seu cabelo loiro estava desarrumado de correr pelo terminal, e as suas bochechas estavam vermelhas, não pelo frio, mas pelo medo que vinha a tentar desesperadamente esconder. A sua voz era firme quando falou com o oficial, mas os seus olhos denunciavam-na. Ela tem 5 anos,
cabelos castanhos encaracolados, casaco vermelho, uma mochilinha de gato. Chama-se Sofia. Íamos para a porta 12 quando ela se distraiu. Virei-me e ela já não estava mais. O oficial assentiu com calma. Fizemos um anúncio, senhora. Acalme-se. Estas situações geralmente resolvem-se rápido. As crianças são mais corajosas do que pensamos. Clara tentou assentir, tentou acreditar, mas a dor no peito só crescia. Do outro lado do terminal, João e Sofia aproximavam-se novamente do corredor principal, quando uma voz do intercomunicador zumbiu sobre eles. Se alguém encontrou uma menina desaparecida que corresponde a essa descrição. Uma assistente de bordo próxima que escutou o anúncio olhou para Sofia e João, depois inclinou-se. Acho que isto pode ser sobre ela, disse suavemente. Venham comigo. Os olhos de Sofia iluminaram-se. Virou-se para João. Viu? Eu disse que a magia ia funcionar. Seguiram a assistente passando por algumas portas, depois por um corredor curto que levava à estação de segurança. No momento em que Sofia dobrou a esquina, os seus olhos arregalaram-se. Mãe! Clara levantou a vista exatamente a tempo de ver a sua filha a correr na sua direção. Ajoelhou-se com os braços abertos, a tempo de apanhar o volume voador de casaco vermelho e caracóis castanhos. Oh, meu bem! Clara suspirou, abraçando Sofia tão forte como se temesse que o mundo tentasse levá-la embora novamente. Estás bem? Estás bem? Sofia enterrou o rosto no ombro da mãe. Encontrei-te. Eu disse que ia conseguir. Clara riu entre lágrimas, embalando a sua filha nos braços. Depois, lentamente, levantou-te o olhar para o homem que a tinha devolvido. João estava a alguns metros de distância, em silêncio, incerto. Mudou ligeiramente o peso, como se estivesse prestes a virar-se e ir embora sem ser notado. Mas Clara levantou-se, ainda a segurar Sofia. Os seus olhos encontraram-se com os dele. Espere, disse, dando um passo à frente. Você devolveu-ma. Só lhe fiz companhia, respondeu João. Ela fez todo o teu trabalho. Clara sorriu com os olhos brilhantes. Mesmo assim, obrigada. Nem sei o seu nome. Ele hesitou, depois ofereceu uma mão. João. Ela apertou-a. O seu cumprimento era caloroso. Clara. Por um momento, o mundo ao redor deles desapareceu. O ruído do aeroporto, o arrastar de pés dos passageiros, até mesmo o baixo murmúrio dos anúncios. Só estavam eles os três. Uma menina segura nos braços da sua mãe, um homem que não sorria há anos e uma mulher que se tinha agarrado apenas à esperança. Quando Clara recuou, notou algo nas mãos de Sofia. Aninhado entre os seus dedos havia um ursinho de peluche gasto e macio. As sobrancelhas de Clara ergueram-se. De onde tiraste isso, querida? Sofia girou o urso suavemente. Estava na mala dele. Ele não disse nada sobre isso, mas parecia sozinho. Clara olhou para João. Ele fez uma pausa, depois ofereceu o menor dos sorrisos. Pertencia a alguém importante. Clara não perguntou mais, não precisava, e de alguma forma, nessa compreensão silenciosa, algo tácito passou entre eles. Capítulo 4. A tempestade lá fora tinha paralisado mais voos. O aeroporto zumbia com tensão enquanto as pessoas corriam em busca de atualizações. Faziam longas filas ou espalhavam-se nas cadeiras a tentar ficar confortáveis. Lá em cima, outro anúncio ecoou. O voo 674 para Londres foi cancelado. Próxima atualização em 2 horas. Clara olhou para o painel, a sua mão a descansar suavemente nas costas de Sofia. A sua filha tinha adormecido nos seus braços agora, aquecida, segura, mas completamente exausta. Olhou ao redor. A maioria dos lugares de comida estava cheia. Algumas cadeiras ainda estavam livres, mas a ideia de passar horas sentada no plástico frio novamente fê-la estremecer. Ao seu lado, João olhou para o seu relógio, depois, como se tomasse uma decisão silenciosa, virou-se para ela. Há um lugarzinho lá em cima, tranquilo, comida quente. Gostaria de me acompanhar?
Clara piscou. Não precisa. Eu sei, disse ele suavemente, mas eu gostaria. Vocês as duas parecem precisar de um descanso. Clara hesitou só mais um momento. Depois assentiu. Gostaria. Obrigada. O restaurante não era elegante, apenas um café escondido acima do átrio principal, mas era tranquilo, com iluminação suave e cabines nos cantos, onde o caos do aeroporto desaparecia num zumbido distante. Uma empregada de mesa levou-os a uma cabine perto da janela. João ajudou Clara a acomodar Sofia no assento acolchoado, dobrando o seu casaco para usar como travesseiro improvisado. A menina aconchegou-se instantaneamente, a sua respiração suave e regular. Pediram refeições simples, sopa, pão, chá quente, e por um tempo comeram num silêncio confortável, interrompido apenas pelo tilintar das colheres e o anúncio ocasional que ecoava de baixo. Clara observou João enquanto ele mexia o seu chá. Apesar da sua aparência impecável, o seu fato feito à medida, o seu relógio elegante, havia algo tranquilo e firme nele, algo inesperadamente gentil. Ela pigarreou. Realmente aprecio isto. Era para ser uma escala curta. Não contei com os atrasos. Para onde vão? Perguntou ele. Londres, disse ela. Uma cidade nova, um novo começo. Tenho uma amiga que nos ofereceu um lugar para ficar enquanto procuro trabalho. Escrevo livros infantis à noite, mas na maior parte do tempo sou empregada de mesa. Tem sido difícil. João assentiu. Isso é corajoso. Clara sorriu fracamente. Alguns dias parece corajoso. A maioria dos dias só parece sobrevivência. A empregada de mesa voltou silenciosamente com uma chávena extra e um bule de chá fresco. Então, para a surpresa de Clara, colocou uma pequena manta de lã sobre a forma adormecida de Sofia. Não pedi isso, disse Clara, confusa. A empregada de mesa sorriu e olhou para João. Ele pediu. Disse que a pequena podia estar com frio. Clara olhou para ele. Não precisava de fazer isso. Ele encolheu os ombros. Parecia que ela precisava. Clara encarou-o por um momento com o coração inesperadamente apertado. A maioria das pessoas não repara, murmurou. João olhou-a nos olhos, a sua voz baixa. Estende a fazer um bom trabalho. Espero que alguém lhe tenha dito isso ultimamente. Clara ficou imóvel. De todas as coisas que esperava ouvir de um estranho, essa não era uma delas. Não algo tão gentil, tão necessário. Ela engoliu em seco. Não ultimamente. Bem, disse ele, terminando o último gole do seu chá. Então, deixe-me ser o primeiro. Pela primeira vez, Clara não se sentiu como alguém de quem tinham pena. Sentiu-se vista, compreendida. Olhou para Sofia, placidamente, a dormir sob a manta suave. Depois, voltou a olhar para João. Obrigada, João. Ele assentiu uma vez. A sua expressão ilegível, mas mais suave que antes. E assim, no meio de um aeroporto lotado com atrasos e estranhos por toda a parte, algo raro se desdobrou. Não um resgate, não um romance, apenas uma conexão simples, inesperada, real. Capítulo 5. O nevão tinha se estendido durante toda a noite, deixando os voos em terra e esgotando energias. Pela manhã, o zumbido do aeroporto tinha se amortecido para um murmúrio mais tranquilo. Os passageiros estavam exaustos, as crianças inquietas, os anúncios repetitivos. Para aliviar a aglomeração, a equipa da companhia aérea tinha começado a guiar os viajantes para áreas de espera designadas de acordo com a classe do bilhete. Senhor Fernandes, disse uma assistente de bordo ao ver João. Agora podemos transferir o senhor e os seus acompanhantes para o lounge VIP. João assentiu rapidamente. Depois virou-se para Clara e Sofia, que estavam por perto a observar as pessoas passarem a arrastar os pés. Clara hesitou. Não precisa de nos incluir. Mas Sofia puxou a sua manga com os olhos bem abertos. Podemos ir, mãe? O senhor João disse que tem chocolate quente. João dedicou-lhe um pequeno sorriso. Tem até marshmallows. Eu verifiquei. Clara olhou para os dois.
Não gostava de se sentir como alguém que dependia dos outros, mas isto não era só sobre ela. E pela primeira vez, uma parte dela quis dizer sim, assentiu. Está bem. O lounge VIP era um mundo diferente, tranquilo, aquecido, com iluminação suave, poltronas macias e um buffet de aperitivos que fez os olhos de Sofia se iluminarem. João cuidou do registro com a equipa, enquanto Clara ajudava Sofia com o seu casaco. Acomodaram-se num canto junto às grandes janelas, onde a neve ainda caía em espirais preguiçosas para além do vidro. João abriu o seu portátil, respondendo a alguns e-mails enquanto tomava café preto. Clara recostou-se na poltrona de pelúcia, observando Sofia a explorar o pequeno cantinho de jogos próximo. Um momento depois, Sofia voltou segurando um tabuleiro de damas de plástico com ambas as mãos. Deixou-o cair sobre a mesa de centro entre eles. Vamos jogar, anunciou. Quem perder tem que contar um segredo de verdade. Clara levantou uma sobrancelha. Oh, cuidado, ela ganha sempre. João olhou de Clara para Sofia e depois deixou o seu portátil de lado. Aceito o meu desafio. A língua de Sofia apareceu no canto da boca enquanto se concentrava. João jogou bem, mas ela jogou melhor. Ganhou a primeira ronda. Está bem, senhor João, sorriu. Hora de entregar o ouro. João riu, uma risada rara e calorosa. Está bem. Quando eu tinha a tua idade, costumava esconder bolachas debaixo da minha cama, tantas que a minha mãe encontrou uma colônia inteira de formigas a banquetear-se. Clara soltou uma gargalhada, cobrindo a boca. Sofia riu descontroladamente. O segundo jogo começou. Clara juntou-se. Sofia ganhou novamente. Clara gemeu de brincadeira. Oh, não! Olhou para João, depois para Sofia. Minha vez, não é? Fez uma pausa e depois disse suavemente. Eu costumava ter medo de voar. Sofia ofegou. Mas a gente voa o tempo todo. Clara sorriu. Tive que aprender porque ter medo e estar presa parecem-se de alguma forma. A sua voz permaneceu no ar mais tempo do que o esperado. João observou-a de perto. A maneira como ela disse isso não foi dramática, foi honesta, firme e de alguma forma chegou àquela parte silenciosa dele, que se sentia presa há tempo demais. A próxima ronda nunca terminou. Sofia começou a piscar cada vez mais devagar, o seu pequeno corpo aconchegando-se no canto do sofá. Clara tirou o seu casaco e estendeu-o sobre a sua filha, afastando suavemente os caracóis da sua testa. João permaneceu imóvel, observando-as com uma espécie de reverência que não conseguia nomear. Passaram-se os minutos. Sofia mexeu-se com os olhos meio fechados e procurou na sua pequena mochila de gato. Tirou uma bolacha caseira esfarelada, embrulhada em papel de seda. Colocou-a na palma da mão de João. Guardei para si, murmurou. A mãe diz que as coisas boas devem ser partilhadas. João olhou para a bolacha partida. A sua garganta apertou-se. Era o primeiro presente que recebia em 5 anos, que não vinha com condições, nada de negócios, nada de formalidades. Não a comeu. Dobrou o papel de seda com cuidado e colocou a bolacha num pequeno compartimento dentro da sua carteira de couro. Uma lembrança. Clara percebeu, mas não disse nada. Mais tarde, apareceu um membro da equipa da companhia aérea. Com licença, o vosso voo pode retomar nas próximas 2 ou 3 horas. Clara endireitou-se, olhou para Sofia, que ainda cochilava, depois para João. Todos pensavam a mesma coisa. O final desse estranho e tranquilo capítulo podia estar próximo. João levantou-se e tirou um pequeno bloco de notas do seu casaco. Rabiscou algo, dobrou o papel e ofereceu-o a Clara. Caso queira continuar o jogo. Ela desdobrou um e-mail pessoal e, por baixo, o título do livro infantil que ela havia mencionado na noite anterior. Ele lembrava-se. Ela olhou para ele sem palavras. Não houve grandes gestos, nem pressão, apenas um homem a estender a mão da maneira mais humana. Clara sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vista. Capítulo 6. A tempestade finalmente tinha começado a ceder. Pela manhã, o aeroporto estava mais tranquilo. Não porque houvesse
Menos gente, mas porque algo no ar tinha mudado. Esperança, talvez movimento, uma oportunidade de voltar para casa ou em direção a algo que poderia tornar-se isso. João estava de pé nas mesmas grandes janelas do lounge VIP, café na mão. A neve tinha parado de cair. Os voos estavam a ser autorizados para partir, um por um. Um anúncio ecoou pela sala. Voo 828 para Londres. Embarque imediato na porta 17. Clara ficou imóvel. Esse era o dela. Rapidamente olhou para o bilhete no bolso do seu casaco. Depois para Sofia, ainda aconchegada sob o seu casaco, meio a dormir, mas a mexer-se. João olhou para elas, lendo a mudança nos olhos de Clara antes que ela dissesse qualquer coisa. Adiantaram-nos, disse ela suavemente. Parece que somos as primeiras a ir. Sofia espreguiçou-se, piscando contra a luz da manhã. Já vamos? Clara assentiu, levantou-se e ajudou a sua filha a vestir o casaco. Os seus movimentos eram tranquilos, mas havia algo hesitante neles, como se cada botão que abotoava selasse algo inacabado. João permaneceu onde estava, com as mãos nos bolsos do seu casaco. Não tentou detê-las, não fez um grande gesto, mas observou de perto. Clara procurou a sua mala, preparando-se para ir. Depois virou-se para ele. Não sou boa a dizer as coisas certas, disse, mas obrigada por nos ver, por ser gentil sem pedir nada. Ele abanou a cabeça. Nunca precisaste de ser salva, Clara, mas foi bom caminhar ao teu lado por um tempo. Sofia olhou para ele, os seus olhos tão grandes e redondos como sempre. Vai estar no mesmo voo no próximo Natal? Perguntou. João sorriu, mas era o tipo de sorriso que não chegava completamente aos olhos. Vou tentar, disse suavemente. Depois abaixou-se à altura dela e estendeu a mão. Obrigado por me deixares jogar damas e pela bolacha. Sofia sorriu radiante e, em vez disso, deu-lhe um grande abraço. Assim, sem mais, elas foram-se. A área de embarque da porta 17 estava lotada. Clara e Sofia encontraram os seus lugares e esperaram. Enquanto o avião taxiava para a minha pista, Clara meteu a mão na mala para tirar o bloco de desenho de Sofia e encontrou algo que não tinha empacotado. Um pequeno ursinho de peluche gasto. Era o mesmo que Sofia tinha segurado firmemente na primeira noite no aeroporto. O que tinha estado ao lado de João em silêncio. Clara encarou-o atordoada. Sofia notou-o e ofegou. Ele devolveu-o para nós. Clara não disse nada por um longo momento. Virou o urso devagar, como se pudesse sussurrar algo se o segurasse com suavidade suficiente. Não havia bilhete nem etiqueta, só o urso, mas de alguma forma dizia tudo. Capítulo 7. Um ano depois, de volta a Lisboa, a cidade era tão barulhenta e rápida como sempre. João entrou no seu escritório no último andar, sacudiu a umidade do verão do seu casaco e parou na soleira. A sala era impecável, moderna, perfeita, mas algo da quietude agarrava-se a ele de forma diferente. Agora, sentou-se na sua secretária e olhou para a foto que sempre estivera ali. A sua filha, a sorrir amplamente, congelada no tempo. Meteu a mão na carteira e tirou a bolacha embrulhada em papel, ainda lá, ainda segura. Depois, lentamente, João abriu seu portátil, clicou para redigir uma nova mensagem para Clara. Assunto: histórias para adormecer. Os seus dedos pairaram sobre as teclas. Depois, escreveu. Uma vez mencionou a sua história favorita para adormecer. Comprei o livro. É encantador. Você também é. Olhou para o ecrã por muito tempo. Depois, sem pensar muito, clicou em enviar. Não havia promessas nem expectativas, apenas um começo, apenas uma escolha. Começou com uma nota de agradecimento, um simples e-mail de Clara enviado no dia seguinte a ela e Sofia aterrarem em Londres. Escreveu na mesa da cozinha do seu pequeno apartamento novo com Sofia, profundamente adormecida ao seu lado, abraçando o ursinho de peluche que João tinha deixado. Espero que as suas reuniões tenham corrido bem. Obrigada de novo pelo chocolate quente, pelo jogo, pela gentileza tranquila. A Sofia diz que sente falta do seu amigo de Natal.
João leu a mensagem tarde da noite, sozinho no seu apartamento de cobertura com vista para Lisboa. Pairou sobre o botão de resposta por muito tempo. Incerto se deveria responder, respondeu. As reuniões correram bem. O aeroporto foi melhor. Diga a Sofia que eu também sinto falta dela. Ela ainda faz batota no jogo de damas? Isso foi tudo, mas abriu uma porta que nenhum dos dois fechou completamente. Durante as semanas seguintes, as mensagens continuaram. Às vezes, eram apenas algumas linhas, um livro de que Sofia gostava, um momento que Clara achou divertido no seu novo trabalho, uma foto de uma chávena que João tinha partido acidentalmente no escritório, mas lentamente tornaram-se mais longas, mais profundas. Histórias contadas apenas depois da meia-noite, quando Sofia dormia e a cidade, fora da janela de João, finalmente se aquietava. Uma noite, Clara escreveu. A Sofia perguntou se você conhece o Pai Natal pessoalmente. Insiste que qualquer um que dá chocolate e carrega um urso deve ser amigo dele. João respondeu. Não conheço o Pai Natal, mas conheço uma menina corajosa que acredita em magia mais que qualquer pessoa que já conheci. Depois, uma tarde, o e-mail de Clara chegou com um anexo. Isto é algo em que tenho trabalhado, a minha história mais recente. Quase apaguei, mas depois pensei que talvez quisesse ler, sem pressão. O ficheiro chamava-se A Menina que se Perdeu, mas Encontrou Tudo. João abriu com a intenção de dar uma olhada. Não parou de ler até a última linha. Era sobre uma menina num aeroporto, um estranho alto, um urso, uma bolacha. E como às vezes o lar não é um lugar, é uma mão que se procura quando se tem medo. Havia partes que o faziam rir, outras que apertavam a sua garganta. A menina da história era Sofia, mas também não era. O homem era ele, mas mais gentil, mais corajoso. A mãe era Clara em toda a sua força tranquila. Ele não respondeu naquela noite. Em vez disso, João encaminhou o manuscrito sem explicação para uma editora de livros infantis em que confiava. Lê isto, escreveu. Apenas lê. Não contou a Clara. Por dias, os e-mails entre eles continuaram normalmente. Piadas, histórias, os desenhos de Sofia digitalizados e enviados com títulos como O Senhor João e o Urso. Depois, 2 semanas depois, Clara sentou-se novamente na pequena mesa da sua cozinha, verificando o seu e-mail antes do jantar. Viu a linha de assunto primeiro. Adoraríamos publicar o seu livro. A sua mão voou para a boca. Leu a mensagem uma e outra vez, com o coração a bater. A nota da editora era gentil, pessoal, calorosa. O livro tinha-os tocado profundamente. Queriam-no para si e a sua linha de inverno. O último parágrafo deixou-a gelada. Adoramos especialmente a dedicatória. A história parece enraizada em algo real, como a gentileza encontrada quando menos se espera. Inspirada num encontro real no aeroporto, onde a magia não precisou de renas, apenas de 2 estranhos e uma menina pequena que acreditava no tipo certo de milagres. Releu as palavras. Depois olhou para a sala onde Sofia estava a colorir no chão. Clara não teve que adivinhar quem o tinha enviado. Abriu a sua caixa de entrada, clicou na última mensagem de João e começou a escrever. Leste, não foi? E enviaste sem me contar. Fez uma pausa, depois acrescentou. Sabias? Não precisavas de consertar nada para mim. Mas então, os seus dedos continuaram a mover-se. Mesmo assim, lembraste-me que talvez, só talvez, estivesse tudo bem deixar alguém acreditar em mim antes de eu acreditar em mim mesma. E com isso, clicou em enviar. Do outro lado do país, enquanto a chuva de verão caía suavemente sobre Lisboa, João leu a sua resposta, fechou o seu portátil e recostou-se na sua cadeira com o coração um pouco mais leve. Não respondeu imediatamente. Alguns momentos mereciam silêncio, do tipo que se assenta suavemente como a chuva antes de se tornar algo mais. Capítulo 8. O reencontro. O aeroporto estava tão barulhento, tão movimentado, tão cheio de luzes piscantes e viajantes cansados,
como tinha estado 1 ano atrás. Mas João não era o mesmo. Estava de pé na zona das chegadas, não numa sala privada, não de fato, não a esconder-se. Usava uma camisa social azul escura, calças de ganga e não carregava portátil nem mala, apenas um pequeno ramo de flores de verão e uma cópia de capa dura de A Menina que se Perdeu, mas Encontrou Tudo. O livro tinha se tornado um sucesso discreto, mas para João significava muito mais que listas de best-sellers. Era o mapa de algo que não sabia que ainda estava à procura. Verificou o ecrã de novo. O voo delas tinha aterrado e então, através do mar de passageiros, ele viu-as. Clara, com o seu cabelo dourado preso num rabo de cavalo, um blazer leve sobre os ombros. E Sofia, agora com 6 anos, mas ainda com os mesmos olhos redondos e passos corajosos, arrastando uma pequena mala rosa atrás dela. Sofia viu-o primeiro, largou a mala e correu de braços abertos. Encontrou-nos de novo. João ajoelhou-se enquanto ela se jogava nos seus braços. Abraçou-a forte, apoiando a sua testa contra a outra dela. Não, disse suavemente. Vim onde sabia que vocês estariam. Pessoas importantes não deveriam ter que ser encontradas 2 vezes. Clara chegou segundos depois, a sua respiração visível no ar-condicionado frio, os seus olhos ilegíveis. Parou a alguns passos, insegura. Ele levantou-se lentamente. Olá, disse. Olá, respondeu ela com voz suave. Olharam um para o outro por um longo momento. Nos braços de Sofia estava o velho urso, ainda remendado e querido. João notou e sorriu. Como foi o voo? Longo, disse ela, devolvendo o sorriso. Mas já estamos aqui. Ouvi dizer que alguém conseguiu um contrato de longo prazo com uma editora em Lisboa. É verdade, assentiu Clara. E alguém mais se ofereceu para nos ajudar a procurar apartamentos. Disse que conhece bem a cidade. É verdade, disse João. Ela aproximou-se um pouco mais. E alguém disse que estaria aqui. Não tinha a certeza se falava a sério. Eu falava a sério. Clara olhou para as flores, depois para o livro nas suas mãos. O seu livro que quase nunca enviou. João respirou fundo. Isto não é perfeito. Ainda temos cidades diferentes, vidas diferentes, muito para resolver. Mas isto é real. Estou aqui, e se me aceitar, gostaria de fazer parte de onde quer que vás a seguir. Ela encarou, com os olhos a suavizarem-se. Depois estendeu a mão e pegou nas flores. É o melhor momento que tive em anos, sussurrou. Sofia agarrou as mãos dos dois, uma de cada lado. Podemos ir agora? Quero um pastel de nata. E talvez um gelado. João riu. Tu ainda és a chefe. E saíram pelas portas de vidro do terminal para o ar quente de Lisboa. As pessoas passavam por eles em todas as direções. Os carros buzinavam, as luzes piscavam, a chuva de verão caía, mas por um momento só existiam eles os 3. Sofia olhou para cima enquanto caminhavam. Ainda estamos à procura de algo? Clara olhou para João, a sua mão ainda na dele. Não, querida, disse com voz calorosa. Acho que já fomos encontrados. E atrás deles, o aeroporto desapareceu no brilho da cidade. Não era um fim, apenas o lugar certo para começar. Se esta história tocou o seu coração, assim como a gentileza de Sofia tocou um homem que pensava não ter mais nada para sentir, não se esqueça de gostar e subscrever para mais histórias que aquecem a alma. Toda semana trazemos relatos sinceros de conexão, cura e esperança inesperada, porque às vezes tudo o que é preciso é um pequeno momento, uma pergunta, um sorriso, uma escolha para mudar tudo. Sigam-nos para mais histórias que ficam convosco muito depois de terminarem. E lembrem-se, as pessoas que estamos destinados a encontrar sempre encontram o caminho de volta. De que cidade me estão a ver? Digam-me nos comentários. Um abraço. Vemo-nos na próxima. Olá! Adoraria saber como vocês se chamam e de onde estão me ouvindo. O que vocês acharam dessa história? Deixem um comentário aqui embaixo para eu saber a opinião de vocês. Desejo a todos muita paz, segurança e felicidade sempre. E se você gostou,
Compartilhe para que mais pessoas possam ouvir estas belas histórias também. Um grande abraço!